Paola, você falou da relação com a sua mãe, mas também eu vi, já escutei você falando, que foi muito legal que quando você quis ir pra cozinha, ela te apoiou. Claro, porque nada é tudo ruim. Exato. Foi muito difícil meu relacionamento com ela, mas também muito do bom que eu tenho veio dela e também do, do amor que eu recebi na formas que ela conseguiu, né? Eu não sou ressentida, muito pelo contrário. Eu amo muito a minha mãe, eu entendo muito o que aconteceu com ela também. Foi uma mãe muito abandonada e muito solitária. Inclusive, quando se vira mãe, acho que a gente entende mais as nossas mães, os processos delas, né? E você também, daí eu me identifico muito, era uma aluna muito ruim. Nossa, péssima. Eu também, eu era o pior de todos, eu era a referência do pior, assim, sabe? E daí quando você contou essa história e fala que você foi terminar naqueles supletivos, né? Pra poder ter o seu histórico escolar, isso tudo, eu me identifico muito, assim. Como que você hoje, mãe, vê isso pra sua filha, assim? Se fosse esse caminho também, você estaria vendo da mesma forma? Então, os combinados na escola são que a escola é uma obrigação. Tá? Por enquanto, ela é uma obrigação, tem que fazer. E o que eu falei sempre para ela foi, tenta fazer o que você conseguir, sabe? Eu sempre falei, desde criança, eu falei, cara, olha, vou te falar, a escola para mim foi uma merda, eu fui uma péssima aluna, foi horrorosa. Claro que a minha escola não era tão legal quanto a tua. Eu fiz a escola na ditadura, era uma escola militar. Era uma coisa, não militar, mas todas as escolas públicas eram tocadas por militares, porque era a ditadura, então... E depois, pensamento criativo zero. Não, nada. Tinha que fazer fila, esticar o braço. Eu era sempre a última, porque eu era mais alta. Tinha que usar um guarda-polvo branco. Tinha que cantar o hino todo dia, levantar a bandeira, baixar a bandeira. Era muito chato, era insuportável. E aí, quando eu tinha 13... Foi o primeiro governo democrático, mas foi um governo democrático com duas tentativas de golpe. Então, a escola era muito tensa. E tinha partido político por tudo que era canto. Foi um horror. Então, o meu combinado foi esse. Tenta fazer o melhor possível. Não sei o quê. Só que a minha filha saiu ao contrário. Ela é super CDF. Não é que ela é estudosa, porque ela odeia sentar a bunda para estudar. Mas ela gosta de tirar boas notas, ela gosta de ser a melhor da classe, ela é inteligente. Pra você deve ser um sucesso. Não, eu acompanho, eu não falo nada, porque vai que muda amanhã. Né? Mas eu acompanho, mas tem essa coisa, a menina é virgem, ela quer fazer tudo perfeito, então a lição de casa tem que ser perfeita. Acompanho, eu apanho também, né, porque... é difícil. Eu achei muito legal que você falou que na escola deixou a desejar de fato, mas quando chega no lance de trabalhar, você é extremamente correta. Sim. Então também a gente não é um caso perdido. Não somos. Não. Rafinha também não é um caso perdido. Eu não sou um caso perdido, gente. Não. Vamos falar então, talvez seja o problema da instituição. Eu me dediquei aí, rolou uma de estúdio aí nessa hora. Rolou uma de estúdio. Rolou uma coisa aí. Entendeu? Então acho que então, mas foi muito difícil. Mas eu claro realmente... que a escola é um ambiente difícil. Sobretudo se a gente cai numa escola que não é a escola certa, ou no espaço certo, ou no momento certo. Quando a turma inteira fica te chamando de viadinho, né? Várias palavras que eu tive que entender ao longo da vida. Gazela, eu fui descobrir porque me xingavam de gazela, daí eu fui descobrir o que era uma gazela. Conhecimento, ganhando conhecimento. Daí eu aprendi na escola, tá vendo? Olha o que você aprendeu na escola. Exato. Que absurdo. Mas desde cedo, desde a Argentina, desde quando você era novinha, você já é ligada à política. Você sempre teve um posicionamento político. Na verdade, não. Você não se afiliou num partido político? Eu me afiliei num partido político, no partido errado, né? Me afiliei no partido... Eu me apaixonei por um cara quando eu tinha 18, uma coisa assim, um menino... E que me levou para uma reunião de um partido político que eu acabei me afiliando esse dia da reunião que eu conheci ele. Quando cheguei na minha casa, minha mãe jogou a Constituição na minha cabeça, assim, porque eu me afiliei no partido extrema-direita. O pior encontro da face da Terra foi ter um date, se afiliou no partido de direita. Como assim? O coração faz coisa, né? O coração faz coisa. As coisas que a gente faz. Aí me desafiliei. E o relacionamento foi impedido. Mas, na verdade, eu comecei a mais entender a política aqui no Brasil. Porque antes disso eu passei a minha vida inteira na cozinha. E eu meio que militava pelas causas que eu via dentro da cozinha.
entendeu? As coisas que eu sempre tive essa coisa da justiça, assim, o que tem que ser a justiça é uma coisa que sempre que guiou a minha vida e que é muito importante. Desde pequenininha, sabe? Desde por que você brigou com tal, por que você fez isso com tal, isso não é justo, isso é injusto. Você não pode falar assim, a formiguinha, você não pode pisar a formiguinha, porque a formiguinha sempre tive essa coisa do justo. E eu meio que militei nos espaços onde eu estava. Agora, a participação de uma voz mais politizada veio junto também com eu aparecer para mais pessoas e mais lugares. Veio junto com uma responsabilidade. Com a fama, vamos dizer assim. E aí você vai crescendo nesse espaço e as pessoas vão te chamando para cada vez mais coisas, porque sabem que você fala, então... algo que vai e está ainda crescendo, né? Essa minha participação em alguns lugares. Ou, não participação, porque eu não sou afiliada a nenhum partido. E eu não tenho uma participação política na política. Eu me considero um ser politizado, um membro da sociedade civil politizado, porque eu acredito que todos temos que ser. Porque a política é tudo. A política é teu direito de falar, é teu direito de ser, é teu direito de fazer. Isso é política. Você, inclusive, se naturalizou brasileira agora para poder votar. Sim. E eu achei esse processo muito legal, porque isso já é, por si só, um grande exemplo. Você falou que muitas meninas se espelham em você. Eu acho que esse é o maior dos exemplos de todos, assim, né? A gente vem da galera demorando pra tirar o título de eleitor, enfim. Então, que legal que você falou sobre isso, justamente. Sim. Eu queria muito poder votar. Me parecia que era muito... Não podia estar aqui e não votar. Não podia. Você tem uma frase que várias pessoas mandaram pra mim pra eu falar sobre, que é: comer é um ato político. Eu acho que eu vivenciei muito isso na minha vida, porque a minha mãe é essa mulher que é cozinheira e confeiteira, trabalhava em um restaurante, à noite trabalhava na lanchonete, fazia bolo pra fora, pra criar os 2 filhos, pra fazer tudo isso. Então, eu sou o que sou, meu irmão é o que é, porque a minha mãe teve a cozinha e nos alimentou de várias maneiras diferentes através disso. Então, pra mim, comer é um ato político, é muito nesse lugar. De que pode ser a partir de tudo, né? Pode te dar muitas coisas. Mas o que é o comer é um ato político pra você? O que você quer dizer quando fala isso? Na verdade, a frase não é minha. Tem várias pessoas que falam. A frase ficou mais popular na voz do Michael Pollan, que é um escritor, um jornalista que escreve sobre cozinha e outras coisas. Comida e outras coisas. Mas a frase original é: comer é um ato agroecológico. E o que quer dizer é que o que a gente come é o que a terra está plantando. Então, quando se relaciona o ato agro com a política, a política da agricultura de um país define o que nós vamos comer. Você entende? Então, qual é a política, quais são as políticas que o Brasil toma com a produção de alimento? Bom, temos 220 milhões de hectares de áreas plantadas de soja e 1,8 bilhão de área plantada de arroz. Mas você não come soja e feijão. Você come arroz e feijão. Por que o arroz está caro? Porque a gente não planta arroz, a gente planta commodities para exportação. Pela primeira vez no Brasil, se come mais ultraprocessados do que comida fresca. Nossa. Isso é comer um ato político. Porque, na verdade, quando você... E agora, eu mudaria até. Eu falaria que comer é um ato de resistência. Porque está quase impossível comer comida fresca. E quando você vê que tem mais, voltando a essa coisa do privilégio, que tem mais que dar um miojo no café da manhã para as crianças, porque miojo é mais barato que um pão, um mingau, um leite com um mingau de aveia, ou uma tapioca, ou um ovinho frito, ou uma fruta. O miojo é mais barato, muito mais barato. Isso é uma decisão política que influencia a forma como a gente come, se alimenta e que tipo de sociedade a gente vai ser. Porque uma sociedade alimentada a comida fresca não é a mesma sociedade que uma sociedade alimentada a ultraprocessados. As consequências não são as mesmas. São fatídicas, assim. A gente está vivendo... O grau de obesidade infantil já superou 50%. Todas as doenças como que são consequência de uma má alimentação. A fome é gorda. Eu sei que já fui... chamada de gordofóbica, mas eu preciso explicar que isso não é uma frase minha, isso é as pessoas hoje, você vai ver pessoas hoje na rua obesas ou gordas, eu não sei como, eu acho que os obesos querem que eu fale gordo, mas elas estão subnutridas, porque se alimentam com gorduras, muita gordura, muito sódio, mas não tem alimento, não tem fruta, não tem carne, proteína. Não tem bicho, se você quiser, ou não, mas não tem legumes, não tem arroz, feijão, farinha, mandioca, quiabo, gelo, não tem.
E isso é porque está muito caro, mas também é porque não temos tempo de cozinhar. Também é porque cada vez moramos em apartamentos menores, onde a cozinha já quase não ocupa espaço, deixa de existir. Viramos máquinas de trabalhar fora de casa o tempo inteiro. E isso tem muito a ver também com o que a gente estava falando do descuido da mulher. Como a mulher é descuidada na sociedade. A mulher ou aquele que cuida. Vamos, né? Se a gente olha a imagem da mulher como a cuidadora na família, eu, como feminista, preciso falar que essa imagem de cuidador poderia ser transferida para o homem também. Não deveria necessariamente ser da mulher. Mas não existe em nenhuma medida política. Ninguém se preocupa por quem está cuidando da família. Quem está cozinhando para os pequenos. Quem vai passar a camisa para quem precisa trabalhar, né, bem vestido? Quem está limpando a casa para que possamos viver em ambientes higienizados? Não tem mais, ninguém faz isso. Então, a indústria entra com essas comidas prontas que você adiciona água, você não precisa de tempo, ela não estraga, você não precisa de geladeira. Nossa, e é engraçado que eu sigo um Instagram chamado Vegano Periférico, que são 2 rapazes. Sim, eu conheço eles. Eles são maravilhosos. Sim. E eles tiveram um texto, assim, que eu achei muito incrível, que eles falaram que como que, enfim, presunto, a margarina, enfim, essas coisas que são de fácil acesso, elas foram manipuladas pela mídia pra gente acreditar que a gente tá comendo melhor e comendo uma coisa incrível que você não acha em qualquer lugar, assim. Mas é que é tudo uma construção. Quando você vê o que o Brasil planta, então dá uma olhada na quantidade de hectares plantados para commodities, pastagem para bicho e comida de verdade. Depois você dá uma olhada nas isenções de impostos que cada uma dessas coisas tem, ou na sobrecarga de impostos que cada uma dessas coisas tem. Aí você dá uma olhada na facilidade de conseguir empréstimos que cada uma dessas coisas tem, ou a impossibilidade de conseguir qualquer tipo de empréstimo. Aí você olha o espaço na mídia. Aí você vê a construção midiática sobre aquilo. Então você vê a propaganda. Ninguém faz propaganda de arroz e feijão, mas um governo poderia. Sim. O governo poderia tranquilamente fazer propaganda de alimentação. O melhor jeito do governo fazer propaganda é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Se as escolas tivessem comida fresca, você já está fazendo propaganda. Não somente propaganda, como também o governo está pagando para o pequeno agricultor para fornecer para as escolas comida de verdade e alimentar as suas pessoas de comida de verdade. Mesmo quando você liga a TV, o casal loiro, bem-sucedido, bonito, está tomando refri e comendo alguma coisa que venha numa caixinha. E isso é status. Sim. Então, é status você comer uma comida pronta. É status que sobre tempo para outra coisa. Então, se vende essa ideia. Então, quando você olha ao teu redor, por isso que eu falo que é resistência. Você ter tempo de fazer um prato de arroz, feijão, uma farinha, uma abóbora, um franguinho, sei lá, o que você quiser comer, você precisa de tempo para ir no mercado, dinheiro, tempo para ir no mercado, ter acesso a mercados que vendam essas coisas. Dá um rolê em mercados periféricos e você vai ver que você encontra muito mais ultraprocessado que comida fresca. Então, já nem chega. Já tem um apartheid, assim, já até aqui não entra. Então, tem que comprar, tem que achar e comprar. Tem que saber cozinhar. A gente perdeu. Quem nos ensina a cozinhar se a tua mãe... Pô, tua mãe te ensinou, provavelmente, ou você aprendeu pelos poros, mas... A geração das mulheres de 30 que saem de casa e trabalham o dia inteiro. Os filhos delas. Quem está ensinando essas crianças a cozinhar? Se elas já começaram a alimentar com ultraprocessados, por quê? É legal, tá no comercial, é barato, não precisa de tempo. Então, é uma construção, tá muito bem construída.